O militar queria ir no banheiro. Aí eu fico imaginando numa delegacia se isso fosse o inverso. Um preso, e eu estou falando do preso, estou falando nem daquele que não é o investigado. Pede para ir no banheiro, o delegado ou o investigador não deixa. Ou então faz o seguinte, dá nele uma busca pessoal e diz para ele o seguinte: você vai no banheiro de porta aberta. E no banheiro do corredor, da entrada da companhia. Por si só, isso nos traz, tentar depois achar uma palavra bonita, que eu só encontro palavras feias. Depois disso, algumas coisas precisam ser ditas. A cidade de Pará de Minas ficou cerca de 2 horas, eu falei isso com o deputado Antônio Júlio, que hoje é prefeito, ficou cerca de 2 horas e meia sem policiamento. Porque o turno que recolheu ficou no quartel, e o turno que ia entrar não pôde entrar. Quando os militares estão sendo investigados, vamos discutir na justiça. Se estão certos, se estão errados, se cometeram crime, se não cometeram, é deles, com seus advogados. E aí nós vamos discutir no fórum adequado. O que nós estamos discutindo aqui é se houve constrangimento legal, se houve abuso de autoridade, se houve cárcere privado, se houve tortura. E se os fins justificam os meios. Para mim, investigar 3, eu posso violar dos outros 5. Então essa é a regra. Essa é a regra. E para piorar, eu tive acesso a uma entrevista na rádio, onde o comandante da Companhia Independente, Major Rocha, que está presente aqui com a gente, disse na entrevista que não sabia dessa operação, ou que não havia necessidade de nenhum oficial da sua unidade acompanhar a investigação. Aí eu fico me perguntando, se o Major Rocha não tinha informação do que aconteceria, será que ele estava sob suspeição? O comandante do local não vai saber? Só que não é verdade. Não é verdade. Porque nós tivemos acesso aos mandados, tá? Inclusive com cópia ali com os advogados. Isso já havia sido deferido uma semana antes. Então tinha informação. Então por que o comandante da companhia disse que não sabia no rádio? E se sabia, por que não mandou o oficial acompanhar? O oficial da sua unidade acompanhar. Por que a cidade ficou tanto tempo sem policiamento? Ficam os meus questionamentos para a gente discutir. Bem, no mandato consta que o tenente Edson Cecílio, que é o P1, seria o responsável por acompanhar o monitoramento, cumprir o mandado de busca, mas ele não estava lá. Ele não foi. Ora, se o tenente P1 da unidade sabia, o comandante não ia saber? Depois, quando os 5 militares ficaram, só para mim pegar aqui, os outros 5 militares que não tinham nada a ver com o peixe, ficaram encarcerados dentro de uma sala cerca de 2 horas, sem poder usar o telefone, sem poder ir no banheiro, sem poder sair da sala. O tenente Tairone não deixou que saísse. O sargento Gontijo, que era o sargento mais antigo lá entre os 8, disse o seguinte: olha, eu estou com um militar que precisa ir no banheiro. É necessidade fisiológica, a gente não controla, quem ir no banheiro. E eu, particularmente, quando eu estou tenso, nervoso, eu vou no banheiro muito. Não, não pode ir. Eu queria saber aonde o oficial encontrou legalidade para manter 2 horas e meia 5 militares não investigados dentro de uma sala. Qual é a legalidade para isso? Ah, não, porque vocês podem ligar para alguém e dizer que nós estamos aqui. Aonde está escrito que os não investigados podem ficar encarcerados enquanto nós vamos cumprir os mandatos de busca e apreensão? Os 3 não. Estão lá, vão cada um numa viatura, vão sair. E os outros? Quer dizer que a subcorregedoria, para investigar 3 militares, pode violar o de todo mundo. Pode fazer o que quiser, é essa. Então nós vamos pegar um cidadão na rua fumando maconha e vamos violar o direito dele, levar ele para um pau de arara para dizer onde que está o traficante? É essa a regra? É assim que nós cobramos os nossos militares quando violam
os direitos do cidadão na rua, violando dos nossos. Como é que funciona isso? Depois de muita insistência, deputado Valdir, muita insistência, o militar, então, Cabo Lázaro, ele tomou uma busca, uma geral daquela pessoal. Ele fardado, tomou uma geral. Bem, vamos ver se está com rádio, se está com telefone, vai ligar para alguém, vai pedir socorro, vamos ver se ele vai chamar o advogado. Porque nem isso esteve lá. E depois tomou aquela busca pessoal, aquela geral. Pode ir no banheiro, mas de porta aberta. Gente, eu duvido que um cidadão consiga ir no banheiro de porta aberta com todo mundo olhando. Duvido que consiga. Qual é a legalidade para isso? Aonde está escrito que o oficial, corregedoria ou quem quer que seja, pode fazer isso? Colocar o cidadão de porta aberta no banheiro para todo mundo ver. Porque eu preciso ver se ele não está ligando para ninguém, ou para o seu advogado. Mas para eu ver isso, eu tenho que também estar avistando ele. E no banheiro do corredor da entrada da companhia. Como é que chama isso? Se fosse o inverso, fosse lá na delegacia, eu estou fazendo uma analogia porque é o que nos cobra o tempo todo. Como é que seria o nome disso? Essas coisas. E aí depois foram cumprir, né, o mandado de busca lá na casa do Cabo Lázaro. E chamaram uma testemunha para acompanhar essa mandado de busca. Só que a testemunha era um bandido na cidade. Porque a testemunha sempre tem que ser idônea. Uma testemunha inidônea que havia inclusive cumprido pena na mesma cidade do militar. Os oficiais que fizeram isso são instrutores nossos para a polícia. Como é que eles ensinam isso para os seus alunos? Que os fins justificam os meios, de que vale tudo. Ó, para a gente tirar do nosso meio quem está sendo, vale tudo. Há 30 anos atrás era assim. Quando não existia na Constituição um freio, o Estado podia tudo. Então funcionava assim, a gente passava de viatura na rua, olhava para aquela moça ali e falava, ó, você está em atitude suspeita, prisão para averiguação. E aí o Estado foi violando, prisão para averiguação, o cidadão ia para a delegacia, por quê? Ah, porque eu olhei para ela e não gostei dela, não, aquele moço parece suspeito. Aí veio a Constituição e falou, não pode. Só em flagrante delito, por ordem escrita e fundamental, colocou um freio. Só que às vezes a polícia militar, para alguns, entendem que a Constituição não entra ainda dentro do quartel. Podemos tudo. Ó, mas é o seguinte, se chegar aqui uma queixa no quartel de que você abordou um cidadão na rua e olhou para ele de cara feia e chutou a canela dele, eu vou abrir uma sindicância, um IPM e vou te punir. Mas que hipocrisia é essa? Eu vou punir o policial se trabalhou mal violando o direito do cidadão na rua. Mas eu posso violar o seu. Eu posso. E aí, continuou. O Cabo Tony foi alvo de uma dessas mandados de busca e apreensão. Quando foi mais ou menos 11 horas, ele foi devolvido para o quartel para trabalhar. E ainda recebeu a seguinte determinação, olha, se ele estiver abalado psicologicamente, e na casa dele foi encontrado, deixa eu ver na casa dele alguma coisa, cartucho, munição, sem documentação, pode trabalhar. Se você tiver abalado, pode ir embora. Tá bom. Ele falou, não, eu não vou embora porque eu sou responsável, a cidade não vai ficar sem policiamento. Ou seja, aquilo que vocês não pensaram, eu vou pensar. Porque se eu não for, é uma guarnição apenas na rua, então vai ter que tirar alguém da administração. 11 horas foi liberado. Ele falou, não vou embora, eu podia ir embora, para onde ele quisesse. Acontece que 7 horas depois que o REDS dele foi alterado, está aqui comigo 2 vezes. Me dá o REDS aqui. E o REDS, inclusive, feito errado, porque diz assim o REDS inicial: o policial deparou com a ocorrência de iniciativa. Mentiram, porque não foi nada, não deparou. Foi o cumprimento de mandado de busca e apreensão.
foi pré-determinado. Ocorrência de iniciativa quando eu estou passando na rua e encontro alguém cometendo crime, e aí a central não me mandou para lá. Ocorrência de iniciativa, fizeram errado, depois alteraram 2 vezes, depois que liberaram ele 11 horas, ele continuou trabalhando, quase 7 horas depois. Pediram, ó, vem encontrar comigo aqui. Para quê? Não, vamos ali comigo. Esse vamos ali comigo é na delegacia, 7 horas depois. Não foi dado voto de prisão a ele. Talvez, deputado Duval, para que ele não acionasse o advogado, para o advogado não questionar essas ilegalidades. Eu nunca vi um negócio desse. Eu cumpro o mandado de busca e apreensão às 11 horas, apreendo algumas coisas, libero o preso para ir trabalhar ou para ir embora, e 7 horas depois eu peço para encontrar com ele de novo, para aí sim prendê-lo. Eu queria entender qual é a legalidade disso. Aonde que os senhores oficiais que estavam nesse caso aqui, no caso é o tenente Aelso, aonde que ele encontrou legalidade para isso? Eu queria entender, são perguntas que não se querem calar. Alteraram 2 vezes o resto, talvez para consertar a bobajada que fizeram aqui, talvez. Na segunda já está diferente, né? Decorrente de ação policial, aí corrigiram. Eu queria entender essas coisas, porque eu quero entender esse tal do Vale Tudo. Eu queria fazer um simples relato, deputado. Primeiro, quanto ao fato da questão do banheiro. O relato dos militares, do sargento Gontijo, do sargento Natan, até mesmo do cabo Lázaro, procede em parte. Em certo momento, o sargento Gontijo relatou que o cabo Lázaro queria usar o banheiro. Quando eu vi que era o cabo Lázaro, que seria um daqueles que seriam cumprido o mandado de busca e apreensão, eu realmente passei com ele e Gontijo, vamos aguardar que eu vou verificar quais são as ordens para esse caso. Porque eu não estava no comando da operação, eu não podia ali, naquele momento de pronto, tomar qualquer atitude de um militar que seria cumprido o mandado de busca e apreensão. Então eu procurei o tenente Mendonça, procurei o major Azevedo, que me falou, ele pode usar o banheiro mais próximo do local, procedam a busca pessoal nele, retirem o seu armamento e deixem ele fazer as suas necessidades, mas vão ficar mais próximo. E nós usamos uma situação que qualquer um é submetido quando vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso. A princípio eu disse para ela, você vai ter que fazer, vou usar o banheiro, a porta vai ficar aberta. Só que eu realmente falei, só que era um corredor. Quando eu vi a situação, eu deixei um militar no início do corredor, um outro militar no final do corredor e cerrei a porta. A porta não ficou trancada realmente no trinco com chave, não ficou trancada, mas não ficou toda aberta, a porta ficou cerrada. E próximo da porta ficou um sargento que estava olhando. Por quê? Numa situação dessa aí, eu, como oficial de polícia que teria garantido todas as situações, eu temia que ele poderia tentar contra a própria vida. Às vezes ele já podia estar sabendo dos fatos que estavam acontecendo. Então o sargento ficou lá próximo dele, ele não ficou com a porta aberta. Quando ao fato do papel higiênico realmente aconteceu, o sargento Natan teve que buscar o papel higiênico, porque não tinha no local. Eu ainda falei com o cabo Lázaro, se você pode usar o banheiro, vai ficar o militar aqui de fora, mas você não precisa se preocupar pelo fato de ser o corredor, nenhum outro militar vai passar, vai ficar o militar numa ponta e o militar na outra. Ele usou o banheiro sem nenhum tipo de constrangimento e com toda a privacidade possível. Bem, o senhor disse que o senhor temia que o militar atentasse contra a própria vida. Sim. O militar estava armado quando entrou no banheiro? Eu desarmei. Esse temor meu, por isso nós fizemos a busca pessoal e desarmamos. O senhor disse que o senhor temia que ele tentasse contra a própria vida. Em que momento que o senhor mandou desarmar? Na hora de entrar no banheiro? Na hora de entrar no banheiro. Ou no momento em que a corregedoria chegou? Na hora de entrar no banheiro. Depois o senhor devolveu a arma? Não. Foi, ok. A arma ficou na intendência. Ficou na intendência. O senhor então confirmou que o militar usou o banheiro de porta aberta? Não usou de porta aberta, ele não trancou a porta ficou cerrada, ela não ficou aberta. O que o senhor chama de cerrada? Quem ficasse de frente para a porta não conseguia ver, ela ficou um pouco... A porta estava fechada ou aberta? Ela não estava nem fechada e nem estava aberta. Então, ela estava fechada? Eu posso dizer que ela estava fechada, só não estava trancada. Ela estava encostada, mas não estava trancada? Isso, justamente. Então os militares todos mentiram aqui? Não sei dizer se eles mentiram.
O senhor acabou de dizer agora há pouco que realmente eles usaram de porta aberta, tanto que o senhor colocou um militar num lado do corredor e no outro, se a porta estava fechada, se a porta estava fechada, como o senhor disse, qual era a necessidade de o senhor colocar um militar numa parte do corredor e na outra? Ou estava fechado ou estava aberto. Porque a porta não estava trancada e para tentar garantir o máximo de privacidade possível para o militar. Eu disse para ele, ó, enquanto você estiver aí, tem um militar numa ponta do corredor e na outra ponta. Não precisa te preocupar que não vai passar nenhuma outra pessoa aqui. Pelo fato de ser um corredor. Mas se passasse não tinha problema, o senhor disse que a porta estava fechada? Estava, mas não estava trancada. Não é o único. Testemunha para acompanhar. Testemunha primeiro foi escolhido um policial militar no segundo sargento da cidade. Pelo horário que o local que o cabo lá estava, nós estávamos com dificuldade de conseguir uma testemunha lá naquele local. Certo. Então eu mesmo procurei alguns, vi que não podiam, Por que não podia? Porque era um transeunte, não era o tipo de pessoa que às vezes depois precisava, era difícil de localizar. Então o sargento da cidade de Nova Serrana foi até um comércio próximo e conseguiu pegar aquele dono daquele comércio, uma pessoa já estabelecida no local. Esse cidadão que foi colocado, ele era o dono do comércio? Sim, o dono do comércio. E quem escolheu ele foi o sargento? Foi o sargento, mas sob a minha avaliação. E o senhor sabia que esse moço já havia cumprido pena? Não. O senhor não sabia? Não. Então aqueles anteriores não serviam, mas esse serviu? Não serviu pelo fato de ser transeunte, está apenas passando. Mas eles não moravam na cidade, esses transeuntes? Não sabia. A cidade de Nova Serrana é uma cidade muito flutuante, então é preferível você pegar uma pessoa que mora, que reside na proximidade. O tenente Mendonça afirmou que o sargento estava usando o subdestacamento. Ele morava numa casa funcional ao lado do destacamento, não destacamento. Qual que é a base para o tenente Mendonça informar, e se foi filmagem da corregedoria que ele nos mande, se foi foto, de que o sargento estava usando o subdestacamento além da sua casa funcional? E se havia mandado de busca e apreensão para essa casa funcional, que é da prefeitura, em que ele estava? Eu queria que o tenente Mendonça, já que falou tanto pela legalidade, eu acho que o objetivo é esse mesmo, se ele sabe nos informar essas três indagações. Primeiramente, com relação, quando se fala de cárcere privado, o cárcere privado, no meu entendimento, é manter alguém de sua liberdade mediante sequestro ou em cárcere privado. Quer dizer, ele estaria preso? Não, não estaria preso. A questão é que este é um procedimento comum. Nós, em razão disso aí, quando se fala numa sala, os militares estavam entrando de serviço às 7 horas. Eles permaneceram nessa sala até às 8h30. Em momento algum, quando se fala que foi tolhido o direito deles do cabo Alain Lázaro de utilizar o sanitário, isto não condiz com a realidade. O tenente Taiwan não estava mantendo ninguém em cárcere preventivo. Que os direitos dos militares não... Por que o cabo Lázaro não poder utilizar o banheiro dos cabos de soldados? Porque no momento em que ele necessitou ir ao banheiro, e ele utilizou o banheiro que disse aí do corredor, esse horário não tinha ninguém a não ser a presença dos militares no quartel, na sede do quartel da 19ª CIA, que é sediada em Pará de Minas. O banheiro, eu estive presente também. As orientações ao tenente Taione, eu me responsabilizo. Fui eu que passei as recomendações para o tenente Taione para fazer a busca, como foi feito no sargento Omar e no cabo Tony Ângelo, visando sim. A gente não sabe o que acontece, o que passa na cabeça das pessoas. Então, como é esse procedimento não de manter em cárcere privado, mas de pedir para que se espere um pouco no local onde eles aguardaram, que é na sala de treinamento, é um procedimento comum por parte das orientações que nós recebemos da Corregedoria da Polícia Militar.
Doutor, mais alguma pergunta? Sim, o senhor não respondeu se o mandado de busca alcançava lá a casa funcional dele de propriedade da prefeitura? Com relação ao mandado de busca, foram expedidos pelo doutor permitido juiz de direito, doutor Paulo Tadeu, juiz militar, 3 mandados de busca, como já foi dito anteriormente. Estendendo a residência, para ficar bem claro, do Sargento Omar na cidade de Montes Baixos, do Cabo Alaim na cidade de Nova Serrana e do Cabo Tony Ângelo na cidade de Pequi. Com relação ao subdestacamento, se os senhores estiverem no local, os senhores vão ver que foi feito, apesar que eu não estava presente no momento da abordagem na cidade de Antunes, no subdestacamento de Antunes, mas a casa funcional que tanto se diz, ela é anexo e não tem um muro, somente um muro quebrado que dá acesso ao quartel. Com relação a essa residência, ela encontra-se anexa ao quartel desativado que pertence à Polícia Tenente Militar. Mendonça, a casa funcional pertence à Polícia Militar? Ela encontra-se anexa. Ela pertence à Polícia Militar? Não, é uma casa, o senhor mesmo, Vossa Excelência mesmo disse, é uma casa funcional. Então ela não pertence à Polícia Militar? Ela, aos militares que lá trabalhavam, essas residências eram fornecidas para esses militares. Agora, com relação... O mandado de busca autorizava a entrada nessa casa? Eu posso afirmar para Vossa Excelência que eu não estive no local. Tá. Então o senhor não sabe afirmar, já que o senhor é qual que é a função do senhor lá na subcorregedoria? Eu sou o chefe das dirigorias da subcorredoria da 7ª região. Então o senhor não sabe afirmar se o mandado de busca e apreensão que está aqui em minhas mãos contra o sargento Valdeceu Marcos dos Santos, aqui na rua Martinho de Oliveira, 207, bairro São João com Despacho, que era a casa onde ele mora, e na casa funcional onde ele estava morando, se o mandato permitia que se entrasse nessa casa. O senhor fez a menção aí que o muro era quebrado. Então, se uma casa não tem muro, a gente pode entrar? Excelentíssimo senhor deputado Júlio, essa questão, eu vejo que eu tenho conhecimento da resposta do senhor que quer me ouvir aqui. Não, sim ou não? Não. Podia entrar ou não podia entrar? Não, logicamente Está na corregedoria. Pode entrar ou não pode entrar? Olha, também, deixa eu dizer, responder objetivamente, mas também não precisa responder tudo. Exatamente. O direito de não responder. eu prefiro então, senhor presidente, não responder. Então tá bom. E quando se trata aí, por fim, da última pergunta, com relação à testemunha, que foi muito enfatizada aqui, que o tenente Tairone, apesar também, só que acompanhei todas as diligências, que foi a última pergunta, com relação à testemunha que o tenente Tairone arrolou na cidade de Nova Serrana. Fizemos uns levantamentos. Essa testemunha, ela tem sim um crime de homicídio, mas um crime de trânsito. Homicídio culposo. O artigo 202 do Código de Processo Penal, ele traz no seu texto que toda pessoa pode ser testemunha. Logicamente que nós procuramos pegar pessoas idôneas. Só mais uma. O senhor disse que é um procedimento comum. O senhor contradisse o que o tenente Tairone afirmou aqui, que ele disse na fala dele que ele era o oficial que estava à porta lá dessa grande sala que o senhor disse, e que ele que autorizaria ou não que os militares saíssem ou não. Aí o senhor disse, não, a gente não proibiu, a gente pediu aos militares para que esperasse um pouco lá na sala. Eu disse que é um procedimento comum, o senhor pediu. O tenente disse que não. O militar pediu para ir no banheiro e falou, não pode. Eu tenho que pedir ordem lá aos oficiais superiores acima de mim. Então o senhor disse que pediu, que eles não estavam lá encarcerados. E eu vou ler para o senhor aqui então, já que o senhor leu o artigo 148, diz assim: privar alguém de sua liberdade, vírgula, sob qual forma? Mediante sequestro ou cárcere privado. Então, eu privei os militares da sua liberdade, não podia sair da sala.
Sobre sequestro? Não. Sobre cárcere privado, não podia sair. Ah, não, eu privei eles sobre um pedido para que se esperasse um pouco. Então eu pedi para você ficar aí, aí o pediu para ir no banheiro, eu usei o meu pedido de você não sair para não te deixar ir no banheiro. Então, é a primeira, já que o senhor falou, tanto em legalidade, só dizer para o senhor que o mandado de busca não alcançava o subdestacamento. Com muro ou sem muro, anexo ou não anexo, é inviolável. Se o cidadão mora num carro, num motorhome, a polícia não pode entrar lá. Tá certo? Deixa eu ler para o senhor então também. A Lei 4898 que eu já li aqui, ó, constitui abuso de autoridade, qualquer atentado, qualquer, seja ele o militar, o civil, o bandido, o que quer que seja, a liberdade de locomoção. Se ele foi proibido, ainda que um pedido, né? Ó, você por favor não sai daqui não, mas você tem que sair. Se você sair daqui, eu te prendo por desobediência, né? Então isso constitui abuso de autoridade, já que nós estamos falando aqui tanto em legalidade, né? Constitui abuso de autoridade, além do senhor liberdade de locomoção, né? E tem tudo isso aí. Então vamos falar em legalidade também, né? Se o mandado alcançava lá, com muro ou sem muro, se, vamos ver na filmagem, né? Se realmente quem está me falando aí algo desconexo é o senhor, o tenente Tairone, que ele disse, olha, eu fiquei na porta, não deixei sair. O senhor disse, não, ninguém foi proibido de sair, não. Ele só não pediu para eles ficarem lá. Ó, mas o meu pedido é o seguinte, não sai não, porque nem vai no banheiro. Né? Então, já que a gente fala em legalidade, é bom a corregedoria. E aí todos nós queremos que a corregedoria seja forte. A ninguém interessa uma corregedoria fragilizada ou fraca, mas ela não pode violar. E eu fico assustado quando eu vejo uma fala judicial, e não conheço o senhor, não tem nada contra nem a favor, estou falando aqui de procedimento. O senhor falar que é um procedimento comum. Então nós estamos afirmando que é comum violar os direitos dos nossos servidores? Essa fala de que é comum não é um caso isolado e vamos dar uma orientação, não pode ser assim, ó, esses 5 aqui, até agora eu não consegui alguém, espero que os majores o façam, né, de entender qual foi a legalidade para manter esses 5 militares, a pedido, a mando, o que quer que seja, dentro de uma sala, sem poder sair por 2 horas, ou seja, encarcerados, porque a sua liberdade de locomoção foi privada, sob qual legalidade? Sendo que os outros 5 não tinham mandado de busca, pelo que eu saiba, não tomaram os celulares dele, tomaram só dos outros 3. E aí, como é que fica? Vamos trazer vamos prender um cidadão na rua e vamos fazer igual. Primeiro, PM no outro dia. Se for praça, então é no outro dia. Porque a gente tem que responder para a sociedade. Então, para a gente falar em legalidade, a gente tem que ser legalista. Confirmo as minhas palavras, né, ditas durante a entrevista na Rádio Espacial a respeito dos fatos. Tinha conhecimento da apuração reservada pela Corregedoria a respeito do Sargento Omar. Não tinha conhecimento da data e horário do desencadeamento dos cumprimentos de mandados de busca e apreensão pelos aqui que não sabia que havia uma investigação, mas o senhor não sabia que a operação ia ocorrer naquele dia, naquele horário, é isso? Não, né? A advogada do Capone teve acesso lá ao inquérito e viu lá que havia sido expedido pelo Justiça Militar um mandado de busca e apreensão para a residência dele, onde o tenente Cecílio seria o militar responsável pelo cumprimento. O senhor sabia disso? O tenente Cecílio é comandado do senhor? Senhor deputado, o tenente Cecílio, ele é comandado do senhor? Ele pertence à 19ª, porém ele permaneceu pouco tempo como responsável por esse inquérito. Na data do cumprimento dos mandatos, ele já não participava, eu não sei quantos dias antes ou meses, ele foi afastado e foi nomeado novo encarregado.
Então ele fez o pedido, foi definido o nome dele, porém na época do cumprimento ele já não participava mais da equipe. Mas ele é comandado do senhor, então eu sabia que estava de uma investigação em curso. Então, conforme eu falei aqui, eu tinha conhecimento que havia uma apuração reservada, porém a data e horário do fato do cumprimento de mandado eu não tinha conhecimento. Tá. Por que o senhor acha que o senhor não teve conhecimento do dia da operação? O senhor sendo o comandante da companhia? Porque, conforme eu disse, a apuração é em sigilo pela corregedoria. Sigilo, inclusive, do comandante. Tem ciência em que a cidade ficou, durante algum tempo, sem viatura lançada? Tenho conhecimento, conforme já foi relatado, né, no intervalo de 7 até as 8h30, a partir do momento da chegada dos demais policiais, foram montadas guarnições, ressaltando que nesse período, conforme o próprio militar que relatou, não houve solicitação. Havia uma ocorrência pendente de aviso verbal, porém o solicitante dispensou atendimento. Pergunta é: a cidade ficou nesse horário sem policiamento? Sim. Aí é que eu fico com o meu questionamento da interação entre a corregedoria e o comando, porque eu não consigo entender uma operação sendo lançada na cidade sob o seu comando e que o comandante da companhia ou do batalhão não ter a informação que vai acontecer. Até porque se os militares que serão lançados no turno ficarão encarcerados lá sem poder sair, o comandante, então previamente, obviamente que ele precisa dizer a motivação para outras pessoas que querem uma operação reservada, lançar o policiamento. Porque se precisasse de polícia, não tinha polícia na cidade. Inclusive eu tive com o prefeito Antônio Júlio, está invocado com esse negócio de 1h30. Por isso, Major Rocha, que eu estou aqui entristecido de não haver uma interação da corregedoria, não com ninguém, apenas com o comandante. O comandante tem que ter ciência, porque senão ele entende duas coisas. Primeiro, o comandante não pode ter acesso à informação, mas pode. Ele é o comandante, ele é a pessoa idônea, o comando por cima da cidade. Eu não acredito que o comandante da companhia ia vazar a informação. Gente, cuidado, não acredito nisso. Sinceramente, acredito que assim como o senhor tinha acesso a uma informação reservada, que era em razão da função que o senhor exerce, e obviamente o senhor não distribuiu essa informação, eu acredito, com ninguém, eu não consigo entender como a corregedoria não disse: olha, mandar alguém lá, ainda que não usasse o telefone, operação em tal dia, vamos tirar os policiais da rua, prepara aí uma outra guarnição, vamos trazer de fora para ficar na rua, para a cidade não ficar sem policiamento. Porque, meu Deus, uma cidade ficar 1h30 sem policiamento, eu acho que faltou planejamento. E talvez faltou, com todo respeito, interagir, não quero nem usar outra palavra de confiança, mas interagir com o comandante. O comando da Companhia Independente é um cargo de confiança. Para estar lá não é qualquer um, está na função de comando. Então a cidade ficar sem policiamento é um risco. Graças a Deus que não aconteceu nada, porque se acontecer, Inês é morta e a cidade não pode pagar o preço por isso. Então eu acho que o senhor, como comandante, deveria, no fundo do meu coração, ter tido acesso a essa informação, porque o senhor é responsável por aquela companhia. Bem, o senhor dispensou, após a apreensão na casa dele, o senhor dispensou o militar para ir embora para a casa dele? O senhor confirma isso? Confirmo, eu chamei os 3 militares, né, na minha sala. Um estava preso, o senhor sargento. Eu convoquei os 3 militares na minha sala, e chamei também os responsáveis pelo cumprimento do mandato, até mesmo para dar uma satisfação aos policiais do que estava ocorrendo, e perguntei aos policiais se eles tinham condições, né, psicológicas para trabalhar, porque se não tivessem, seria uma irresponsabilidade minha colocá-los de volta ao trabalho sem essas condições psicológicas para exercer suas atividades. Aí o senhor liberou? Sim. O senhor tinha ciência que na casa do cabo Tony havia sido apreendido munições?
montão de coisa apreendida no mandato? O senhor tinha essa ciência? Foi nesse momento da conversa, né, com os 3 policiais que foi relatado, inclusive para mim, do resultado das operações das diligências. O oficial da corregedoria não informou para o senhor que tinha sido apreendido alguma coisa com ele? Então, no momento que eles retornaram à sala, né, do comando, eu chamei os 3 policiais e aí foi relatado os resultados. E ainda assim o senhor liberou? Ele não tinha sido apreendido o material na casa dele? Ele deveria ter sido preso às 11 horas? Senhor deputado, eu falei antes com os policiais, perguntei se eles tinham condições, se eles não tivessem, estariam liberados. E logo em seguida o oficial da corregedoria falou os resultados. Entendi. Então, o senhor está informando que a corregedoria apreendeu o material na casa do Cabo Tony, em cumprimento do mandato, e só informou o senhor depois que o senhor já tinha liberado eles para ir embora se não tivesse psicologicamente... Senhor deputado, o senhor está distorcendo. Não, eu estou perguntando. Não, eu acabei de falar que foi no mesmo momento, na mesma reunião. E ainda assim, a corregedoria informou o senhor que tinha esse rédice com material apreendido, o senhor ainda assim o liberou para ir embora? Senhor deputado, sem maiores declarações. Duval, presidente, é assim. Vamos imaginar que uma guarnição apreenda um material e libera a pessoa que vai ser presa para ir embora. Então, o major cometeu crime. Cometeu o seu crime informado que havia material apreendido e que isso constitui crime e ainda assim o senhor liberou o militar para ir embora. Ou seja, o senhor cometeu crime, né? Mas não tem nada para falar, porque isso vai mais que o senhor tentou usar o bom senso. O que eu estou dizendo é que no momento em que foram chamados, já havia sido apreendido material. É igual eu falei, é justamente por causa dessas informações que foi tomada essa postura e foi executada na prática, ressalvadas as condições dos investigados, o cumprimento do mandamos em nada diferente daqui, eles são cumpridos em desfavor de civis diariamente. E algumas informações a gente sabe que esse tipo de operação, esse tipo de cumprimento de ordem judicial, não há que se falar que não é constrangedor, porque é constrangedor. Agora, nossa missão enquanto cumpridores é justamente fazer com que seja o menos constrangedor possível. Porque falar que não vai ser constrangedor é falar mentira. Porque é constrangedor, inclusive, para quem está executando. Eu tenho algumas considerações a fazer, sem querer entrar no mérito, no inquérito, mas ao procedimento. O procedimento ele não está sob sigilo, o que está é o inquérito. O procedimento, uma fala que eu ouso discordar do senhor, é que o senhor disse que o cumprimento desse mandado nada difere quando a gente cumpre de um civil. Aí eu acho que difere sim. Se eu tenho 8 civis, 3 com mandado, eu não consigo segurar os outros 5 em algum lugar, privá-los de ir, de não ir. Nunca isso. O civil vai perguntar assim: eu estou preso? Não. Você vai na minha casa? Tem algum mandado? Não. Então por que eu não posso sair daqui? Primeiro eu vou ler a Constituição. Aí a gente gosta ou não gosta, ela é a Constituição do país, a lei maior, não tem instrução, não tem portaria, não tem nada que possa contraditar. No artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então precisa ter uma lei para dizer: vocês 5 que não estão investigados, que não têm mandato, eu em cima de tal norma, lei, e aqui diz lei, não diz instrução, portaria, memorando, vocês não podem sair daqui. Eu estou pedindo, mas é por lei de espontânea pressão. Então eu acho que aí houve, na busca do trabalho da corregedoria, eu acho que ela fez certo naquilo que era objeto da investigação e, no meu entendimento, ela excedeu naquilo que não era objeto. Que aí, na hora que a gente não tem saída para responder, fala: eu me reservo o direito de não falar. É porque não tem o que falar, não dá para explicar o inexplicável. A casa é o asilo violado, inciso 11, mesmo artigo 5º da Constituição. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, ainda que a casa seja funcional. Ela não é da polícia, ela não é do Estado.
Pneu funcional porque não tinha muro. Então, toda casa que não tem muro, a gente pode ficar o pé entrar. Então, eu acho que houve invasão. Deveria ter o encarregado do inquérito ter solicitado ao juiz para que concedesse ou estendesse no mandato o endereço tal e o endereço tal. Então, houve invasão de domicílio. Então, algumas legalidades são questionadas, né? É livre, inciso 15 da Constituição. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, não estamos em guerra, podendo qualquer pessoa nele entrar, sair, de um lado do outro. Os militares tiveram a sua locomoção. Esperamos que não haja, viu, coronel, que não haja retaliação contra os policiais que vieram aqui, porque eu já tive a informação que um dos militares do Corpo de Bombeiros, o soldado Lucas, inclusive nós pecamos porque lembramos só dos PMs, esquecemos que ele é bombeiro, né? O tenente comandante do pelotão lá falou com ele, cuidado onde você está entrando, você está falando. Inclusive esse tenente vai ser convocado a vir nas explicações aqui. Vamos convocar, inclusive pedir o Major Cruz para já checar essa informação, que é o Relações Adicionais do bombeiro dessa casa. Se o tenente está retaliando ou está ameaçando esse soldado, ele vai vir dar explicações aqui, né? Nos dói ver esse tipo de retaliação e esse caso, o Coronel Wagner, já começou a ter retaliação. O sargento Montijo foi tirado da rua depois de 17 anos e não é isso história, foi retaliação. Isso aconteceu um dia depois de eu ter ido lá na cidade reunir com os militares. O comando já havia anunciado para a tropa um outro sargenteante, já havia anunciado, está na ata, eu tenho cópia dessa ata, que outro sargento seria um sargenteante, e depois que eu noticiei minha ida lá, desconsiderou que esse outro sargento já tinha sido anunciado como sargenteante e recolheu o sargento Montijo da rua como forma de retaliação para ele ser o sargenteante e ficar lá mais próximo lá. Isso é óbvio que é retaliação, né? A gente não espera que não haja retaliação para a gente também não usar os nossos instrumentos de fiscalização aos retaliadores, né? Caso o sargento Montijo, vamos tratar com o comandante-geral. Eu tenho certeza que foi retaliação. Não tem lógica. Gente, a partir de amanhã o sargento vai ser o sargento fulano de tal. Aí à noite, um grupo de militares, reunião do deputado, violar meus direitos. Aí você anuncia que vai correr atrás. No outro dia, você vai vir pra cá. Mas não é meu interesse. Interessa, cumpre ordem. Você é sargento da Polícia Militar. Então, se tiver retaliação, nós vamos também, aí não vamos convidar, vamos convocar as pessoas para vocês estão de parabéns que vocês receberam cidadania. Militar também é cidadão. A Assembleia é a casa do povo. Qualquer um pode vir aqui reclamar, questionar, porque militar também é cidadão. Deveres, os senhores têm muitos. A gente tem que aprender a ter direito. E nós vamos pegar esse procedimento lá, essa condenação de Uberaba, tirar cópia, e os dois gabinetes vão estar à disposição para tomarem decisões judiciais, ações judiciais também contra todos que porventura entendam que houve excesso do abuso. Obrigado a vocês.